Bom, pessoal, tudo bem? Vamos conversar aqui sobre um outro tema que chama-se análise espectral e Fourier, né? Então, qual é a ideia, né? Até o momento nós estávamos trabalhando sobre o sinal no domínio do tempo, tá certo? Onde você tem um eixo, né, que é o Y, que você tem uma determinada amplitude, tá? O meu mouse aqui está passando, né, que chega até ao 0,58, alguma coisa aqui. E embaixo, no eixo X, você tem a base de tempo, que é dada em segundos, tá? Então isso nós caracterizamos como sinal no domínio do tempo, tá? Quando nós trabalhamos com sinais simples, no caso uma senoidal, você consegue ver a forma da senoide, né? E você consegue caracterizar ela em sua amplitude, em seu período. Do período você consegue tirar a frequência, tá? Então você consegue caracterizar todo esse sinal. Mas quando você tem um sinal composto, que quer dizer mais de uma senoide, uma, duas, três, e elas se somam, o que acontece neste momento, né? A forma de onda já começa a ficar estranha. Você já não consegue achar parâmetros de periodicidade, tá? Então você não consegue caracterizar início e fim. Isso classifica como um sinal aperiódico. E o sinal aperiódico nós não conseguimos caracterizar como nós caracterizamos numa senoide normal, tá? Bom, então isso começa a ficar um pouco complicado para nós da área de telecomunicações. Então você vê aqui um sinal, apesar de você perceber que é um sinal periódico, neste sinal do domínio do tempo à sua esquerda, tá? Você percebe que é uma coisa que você não classifica, você não sabe se é uma senoide, se é uma onda quadrada, se é um dente de serra, é um negócio que tem aí, tá? Então, o que é isso? Tá? Então, se você pegar o período, né, você chega lá, começa a ter uma periodicidade vamos dizer assim, de 0,2 a 0,002 a 0,004 aproximadamente, começa a perceber uma periodicidade. Tudo bem, você começa a achar uma periodicidade. Se você colocar na parte de frequência, que é 1 dividido por f, você vai achar um valor, uma frequência x, tá? Então, por exemplo, vamos dizer assim que seja 0,04 milissegundos. Então, se fosse 0,004 milissegundos, fazendo aqui a conta, você teria, vamos dizer aqui, deixa eu fazer uma conta aqui rápida, só para a gente ter 0,04, daria 250 Hz. Tá? A função inversa, né? 250 Hz. Aí você fala assim, esse sinal é de 250 Hz, com uma amplitude de entre 0,36 e 0,58, né? Você teria entre 0,56 0,58 com 0,36, você teria uma amplitude de 0,22 fazendo a diferença ali, né? Então você caracteriza isso, né? 0,22, né, de tensão por 250 Hz de frequência. Aí você chega e diz isso. Bom, errou porque não é nada disso, tá? Ali tem duas informações que pode ser analisada aqui do lado, que chama sinal no domínio da frequência. Então, percebendo aí o sinal no domínio da frequência, você vai perceber a primeira componente, vamos ler esse negócio, de 100 Hz, numa amplitude de 1 volt,
e a segunda componente de 300 Hz numa amplitude de 0,9 volts. Então, realmente, aí você toma uma surpresa, né, dizendo que ali tem 2 sinais. Tá? Então, o conceito da aula de hoje, tá, é realmente perceber que devemos ter uma outra ferramenta, tá, para poder analisar sinais que não reconhecemos corretamente no domínio do tempo. Então, aí vem o domínio da frequência para nos ajudar, né, a fazer essa distinção. Bom, e como é que você caracteriza? Então, vamos pegar aqui uma coisa um pouco mais simples, tá certo? Onde eu comecei a falar aí da tal da senoide. Então, na figura de cima, né, nós podemos perceber uma senoide com uma frequência de 6 Hz, tá certo? Com uma amplitude de pico de 5 volts. Então, como é que a gente poderia representar este negócio? Poderíamos representar bem simples. A gente pega um risco na figura de baixo, veja a figura de baixo. Nós colocamos um risco em cima da escala de frequência de 6 Hz, tá? Com uma amplitude, né, de 5 volts de pico, como você vê aí embaixo, tá? Então, nós representamos, né, aquela forma trigonométrica do seno na figura de cima com um simples risco na figura de baixo, mostrando a sua amplitude. Então, agora a escala fica diferente, vai ser amplitude por frequência, tá? Então, você vai estar agora no domínio da frequência. E aí, à medida que vai aparecendo as componentes, nós vamos colocando no eixo aqui da frequência. Então, vamos ver agora com mais precisão essa situação, tá? Aqui nós percebemos 3 componentes, tá? Então, a primeira componente que você vê é um nível DC em azul de 15 volts, né? A segunda aqui no lado, então vamos analisar aqui no lado aqui, onde está passando meu mouse, no lado esquerdo. No lado esquerdo é uma análise no domínio do tempo. No lado direito é uma análise no domínio da frequência. Então vamos focar aqui no domínio do tempo. Então no domínio do tempo, você vai perceber o seguinte, que eu tenho um nível DC, né, que nós representamos como um risco em azul horizontal de 15 volts. Depois nós temos em rosa uma senoide com amplitude de 10 volts e ela está em 8 Hz. Se você for contar aqui, tá certo? Se você for contar aqui, você tem 8 repetições, 8 ciclos, 8 Hz, tá? E depois nós temos aqui em verde uma senoide de amplitude menor de 5 volts e ela é de 16 Hz. Então, quando você analisa esse negócio, você percebe que está bagunçado, está estranho isso aí. Então, vamos mostrar de uma maneira mais organizada. Então, mais organizada aqui é a parte do domínio da frequência, tá? Então, você vai perceber aqui em azul, onde passa o meu mouse, 15 volts aqui na origem de 0. Por quê? Nível DC não tem frequência, então você coloca aqui no 0, tá? Depois, logo em seguida, os 8 Hz estão em 10 volts aqui na amplitude e logo em seguida 16 Hz em verde, tá? Está em 5. Perceba como é mais agradável você poder analisar deste jeito vários sinais juntos, tá? Então organiza, tá? Como é que faz isso? Então, Fourier foi a pessoa que estudou esse negócio, tá? Então, ele percebe que os sinais compostos, eles são simplesmente uma somatória de cossenos, tá certo? E senos. Então, vamos entender, tá? Então, você tem uma componente principal, a 0/2, onde você tem uma somatória que vai da primeira frequência, n igual a 1, na primeira frequência,
até aqui em cima, até infinitos termos, infinitas frequências, tá? Onde você tem aqui na componente de cosseno, tá? A n cosseno de nx, então você tem diversas amplitudes, tá? Por diversas frequências no ponto de vista do cosseno, mais diversas amplitudes Bn, né? Em cima de diversas frequências em seno, tá? Em senoide. Somando as componentes de cossenos e as componentes de senos, nós temos o sinal composto. E aí, nesse sinal composto, você pode ter uma informação aperiódica que você não consegue reconhecer, tá certo? Mas ao fazer este análise, eu consigo desmembrar tudo, separar uma por uma, conhecer uma por uma, tá? Ou pode acontecer uma outra situação. Se você tiver nas sequências certas de frequências com as amplitudes adequadas, tá certo? Eu consigo ter uma nova forma de onda, tá? Pode ser uma quadrada, pode ser uma dente de serra, tá? Enfim, pode ser uma triangular. O que eu quero dizer com isso? Que eu quero dizer que essas formas que eu acabei de falar para vocês, quadrada, dente de serra, triangular, elas são realmente formadas por senos e cossenos. É uma composição de senos e cossenos. Então, não existe, vamos dizer assim, a forma de onda quadrada. É uma somatória de senos e cossenos, tá? Então, tudo se simplifica a isso, tá? É extremamente simples. Bom, então, continuando aqui no pensamento, tá? Na série trigonométrica aqui de Fourier, você tem aqui, então você tem f de t, que é o começo, tá certo? É a função a ser desenvolvida num determinado intervalo de t, tá? E ali você vai perceber as frequências envolvidas. No caso, a periódica aparecendo no sinal. Então, quando a gente fala assim, a parte aperiódica, dá a impressão de, como eu posso dizer, de ser um ruído, né? Então, futuras aulas aí a gente vai perceber esse negócio. Dá a impressão de ser um ruído, mas não é informação. Se você pega, por exemplo, um sinal de áudio, enfim, uma música ou alguém falando, você não consegue localizar a periodicidade, tá certo? Não é um sinal periódico, tá? É um sinal composto, tá? Mas, por exemplo, para a gente fazer análise do que está acontecendo, como diz, f de t, né, vai ser desenvolvida em um determinado intervalo de t. Logo em seguida, nós temos a 0/2, que é o valor médio da própria função de f de t. Em seguida, a NBN, como eu já falei, são os coeficientes da série, tá? Onde são as devidas amplitudes dessas senoides e cossenoides. E o ômega 0 é a velocidade angular, tá? É a frequência, perfeito? Fundamental, onde, como você tem N situações, tá? Então você vê aquele N multiplicando ômega 0t, tanto na cossenoide como na senoide, tá? Então você vai ter N termos aí para formar esse sinal, N frequências. Vou fazer aqui um exemplo, tá? Para a gente ter uma visão um pouco melhor, tá? E onde eu tenho as funções f de t, g de t, r de t, u de t, tá? Então, isso aí nós chamamos de base ou conjunto de funções, que é o que é? Um grupo mínimo de funções que pode gerar uma outra onda, tá? Então, se eu pegar aqui o f de t, que é 20 dividido por π cosseno de t, depois eu pego o g de t, que é menos 20 dividido por 3π cosseno de 3t. Aí a próxima, que é rt, 4 dividido por π cosseno de 5t. E a última,
U de t, que é menos 20 dividido por π cosseno de 7t, você vai perceber as trigonométricas aí. A princípio são trigonométricas, mas observando aqui, criando uma função nova, onde você tem S de t, que é F de t mais G de t mais R de t mais U de t, nasce uma coisa diferente, tá? Então, eu tenho uma coisa totalmente diferente quando eu somar elas, gerando a função f de t, s de t. Então, s de t não vai ter nada parecido, nada igual referente a análises separadas de f de t, g de t, r de t e u de t. Então, veja só, voltando lá, estas são elas analisadas separadamente, tá? Então, quem são essas frequências? Voltando aqui, é f de t, g de t, r de t, u de t. Então fica desse jeito, essa confusão, essa coisa aí, tá? Bom, a próxima situação, qual é a proposta? É criando uma função nova, que é o S de t, que é a somatória de tudo isso. Então, ao fazer a somatória de tudo isso, você percebe uma nova função, né? Não lembra nada com senoide, não lembra nada com cossenoide, não lembra nada com nada, tá? Perfeito? Então, aparece isso. Agora, o que você tem que ter em mente, tá? Que dependendo, como eu falei para vocês, se você conseguir valores de, vamos voltar aqui, se você conseguir valores de AN, cosseno de ômega t, e BN, seno de ômega t nas proporções certas, uma forma de onda começa a aparecer, né? Então, por exemplo, veja só essa situação. Eu tenho frequências da seguinte maneira. Vamos analisar aqui no lado esquerdo, onde está passando o meu mouse. Então, eu tenho aqui uma frequência de 1 kHz com amplitude aproximadamente de, deixa eu ver aqui, está dando 13 volts. Depois eu tenho uma de 3 kHz de frequência com 4 volts. Depois eu tenho 5 kHz com uma amplitude aproximadamente de 2. Depois eu tenho uma de 7, aqui ó, pequenininha, né? E assim vai indo. Então você tem essas situações, essas componentes aqui, perfeito? Ao somar essas componentes, perceba o que acontece. Você começa a perceber uma forma de onda quadrada, tá? Então é isso que a aula de hoje passa para você, tá? Então várias frequências somadas, né, pode, no caso, nas proporções certas de amplitude e frequência, você pode formar uma nova forma de onda. E lembrando que essa nova forma de onda nada mais é do que uma composição de simples senoides, a parte mais pura da frequência que pode existir, que é uma senoide simples. Ela pode criar outras coisas totalmente diferentes, né? Lembrando, ondas quadradas, dentro de serra, triangulares e outras coisas mais, tá? Então fica isso aí para vocês pensarem. Agora, vamos agora analisar uma coisa interessante, é o fator de largura de banda, tá? E vamos fazer a análise espectral. Então eu vou pegar este exemplo anterior, tá certo? Veja esse exemplo anterior que a gente acabou de analisar. E o que acontece? Largura de banda é quantas frequências são necessárias para que eu consiga fazer um determinado sinal, tá certo? Então, qual é o espaço que eu ocupo? Então, veja só, aproximadamente aqui, vamos ter uma ideia aproximada aqui. Começa mais ou menos em 1000, termina mais ou menos em 9000 aqui, ó. De 1000. Então, a largura de banda, isso aqui é uma largura de banda que vai de 1000 a 9000, tá?
é o espaço necessário, tá certo? É o espaço necessário, é uma largura necessária que contém essas frequências que nós analisamos para nascer esta forma digital aqui, tá? Esse sinal quadrado aqui, tá? Se eu começar a remover essas informações, esse sinal que você vê aqui no seu lado direito, ele vai ficar comprometido, ele vai se deformar e não vai ter esta forma que você está vendo. Outro detalhe que é importante a gente analisar aqui é esse ripple. Esse ripple aqui, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Por que ele existe? Porque eu não tenho todas as componentes necessárias, tá? Se eu for aumentando mais, por exemplo, terminou aqui em 9.000, coloco 10.000, 11.000, 12, 20, 30, 40.000, quanto mais eu colocar aqui componentes de frequências, mais plano esse ripple vai desaparecer, mais plano vai ficar, como agora sim mostra esta figura aqui no seu lado direito, né, que é tirada de um osciloscópio, não é uma simulação como a figura anterior, tirada aqui do osciloscópio, você vê que ela é extremamente plana. Provavelmente a largura de banda aqui no caso tende a infinito, tá? Mas depois a gente vai ver aqui. Então, continuando aqui, nós vamos fazer aqui uma comparação entre um sinal analógico, tá certo? E um sinal digital, tá? Então, a princípio, no domínio do tempo, eles estão bonitos aí, nada a acrescentar, nada a falar, tá? Então, a senoide e a quadrada. Vamos analisar isso agora no domínio da frequência. Então, perceba, tá? No domínio da frequência, você vai ver aqui esta senoide e ela é representada aqui, né, por esta amplitude aqui. Então, já analisamos por simulações nas telas anteriores, tá? E isso aqui é capturado com um osciloscópio, e a função que faz isso aqui para fazer essa análise do domínio da frequência chama-se FFT, que é a transformada rápida de Fourier, tá? Então, você vê ela aqui. Esses pequenos traços aqui que você vê, esses dois, primeiramente é ruído. Então é um ruído, uma coisa que você não percebe no domínio do tempo, né? Então, claro, aqui na figura aqui à sua esquerda, onde está a senoide, você vê a senoide muito bonita, mas quando você põe no domínio do domínio da frequência aqui na sua direita, você começa a perceber que, olha, tem duas componentes de ruído aqui, ó, tá? Aqui mais embaixo, onde está passando o meu mouse. Então você tem a principal aqui em cima, tá? E as duas aqui. Então isso aqui é uma componente de ruído. E você não percebeu e não percebe essas componentes aqui no domínio do tempo, tá? Bom, continuando, tá? Veja agora o comportamento do sinal quadrado. Veja só a quantidade de frequências envolvidas, vai de A0/2 aqui desde o início, e tudo isso aqui são senoides. Olha só onde está passando o meu mouse, são senoides e cossenoides, uma somatória delas tendendo ao infinito, tá certo? Para você ter esse sinal plano aqui, tá? Como é que eu falo que isso aqui tende a infinito? Vamos voltar aqui na tela. Veja, vamos voltar aqui nesta tela. Perceba onde está passando aqui o meu mouse. Aqui é o zero de escala. Então, você tem aqui, ó, você tem analisando aqui no horizontal, eu tenho uma divisão. Onde está passando aqui o meu mouse aqui, tá? Nessa primeira divisão, isso aqui é zero absoluto, tá? Perfeito. Vamos analisar agora aqui. Olha só, onde está passando meu mouse aqui? O primeiro quadradinho. Aqui é o zero absoluto. Mas você perceba que esse sinal ele não fez o repouso no zero absoluto. Ele está na segunda divisória. Então quer dizer que ele não zerou.
ele continuou, ele foi no fundo da escala e o equipamento ainda percebeu que existia componentes de frequências. Por isso que eu falei que tende ao infinito para você ter um sinal perfeito aqui. Então, qual é a largura de banda desse cara aqui? A largura de banda desse cara é infinito, tende a infinito, ocupou toda a faixa do aparelho. Então, por exemplo, em um sinal digital, quando você vai fazer uma transmissão em um sistema cabeado, tá? ou um sistema de rádio, mas vamos lá no sistema cabeado, ele vai ocupar toda a banda ali. Quando você trabalha isso aqui a gente chama de banda base, ele vai ocupar toda a largura de banda lá do cabo, só vai ter ele, não pode ter uma outra informação lá, porque se tiver uma outra informação lá, vai existir um processo chamado de colisão e vai ter um processo que você vai perder a informação. Então, quando você estiver transmitindo esse sinal em banda base, eu tenho que garantir que os outros dispositivos, neste momento, não estejam transmitindo. Se ocorrer uma transmissão, vai ter destruição. Então, o canal fica exclusivamente para ele, tá certo? O canal fica exclusivamente para ele, porque você percebe aqui nessa análise espectral que ele ocupou tudo. Ele ocupa tudo, tá? Bom. Então, vamos lá. Então, em cima desses exemplos um pouco mais práticos, nós vamos fazer o cálculo de largura de banda. Então, vamos pegar situações aqui, como mostra nesse gráfico aqui, onde você tem uma determinada amplitude, tá certo? Nesse exemplo. E a largura de banda, ela é definida como a frequência máxima menos a frequência mínima, tá? Então, a frequência máxima aqui desse exemplo é 240 Hz, tá? E a frequência mínima é 40 Hz. Então, se você colocar aqui nessa fórmula que você vê aqui em cima, vai ser o quê? 240 kHz, 240 kHz menos 40 kHz, que eu vou ter uma largura de banda de 200 kHz, tá? A conta é extremamente simples, tá? Para você calcular uma largura de banda. Outro exemplo aqui, você está percebendo aqui no que nós estudamos, numa análise espectral, onde você tem as componentes 100 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 700 Hz, 900 Hz. Vamos usar o conceito. Qual é o conceito? É a frequência maior, tá? Menos a frequência menor. Então, a maior são 900 Hz, a menor são 100 Hz. Fazendo a subtração, eu tenho 800 Hz. Então, para que o canal consiga comportar essas frequências, tem que ter uma largura de 800 Hz, tá? Bom, outra coisa também é a parte de taxa de transmissão, que é o bitrate, né? Então, o bitrate, ele mostra quantos bits por segundo se transmite uma determinada informação, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o nível 1, o nível 0, o nível 1, o nível 1, o nível 0, o nível 0, o nível 1, tá? Então, aqui você tem 8 bits por segundo, tá? Por que eu estou falando esse negócio? Porque nós vamos perceber aqui, tá? Nós vamos perceber que a primeira situação, a taxa de transmissão, ele vem, tá? Ele vem de um conceito da frequência, tá? Então a frequência é o que? É 1 dividido por t, tá? Que é o período. No caso aqui, o número de bits é 1 dividido por a quantidade de bits, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenha um determinado sinal digital de 2000 bits por segundo, ou 2 kbps, tá? Então, qual é a duração de cada bit? Veja, vai ser 1 dividido por 2000, tá? Então, cada bit vai ter o quê? 500 microsegundos, tá?
Então você vê que a primeira coisa que você tem que analisar aqui é que esta equação, tá? Ela vem do analógico, tá? Que a frequência é 1 dividido por t, tá? E o período é o quê? Período é 1 dividido pela frequência. Então eles adaptaram e fizeram o tempo do bit como sendo 1 dividido pelo número de bits. Muito interessante. Então é um legado que vem para nós aqui, tá? Porque a gente já está tendo os conceitos aqui, início da parte digital, já que a gente está fazendo análise espectral, é óbvio que o foco é as comunicações digitais, tá? E aí perceba, de um modo simplório, está relacionado com a largura de banda, tá? Então a largura de banda, né? Se você pegar o número de bits e dividir por 2, tá? Você tem a largura de banda, de um modo bem simplório, tá? Então veja só, então qual é a largura de banda para uma transmissão de 100k bits por segundo? Então a largura de banda vai ser o quê? 100k bits por segundo dividido por 2. Então isso vai dar uma largura de banda de 50 kHz. Gente, então conclusão, tá? Veja só o quão é importante esse negócio, né? Porque a quantidade de bits, nós percebemos que um sinal digital ele ocupa uma determinada largura de banda, tá certo? E à medida que agora para o futuro as transmissões são a maioria todas digitais, eu tenho que ter uma determinada largura de banda para comportar, né, a quantidade de bits por segundo que eu tenho que transmitir, tá? Então nessa situação, por exemplo, 50 kHz, tá certo? 50 kHz é para fazer uma transmissão de 100k bits por segundo. Vamos dizer que este usuário chega a falar que 100k bits por segundo não dá certo, não tá suprindo a empresa. Vamos dizer que eu queira 200k bits por segundo. Então, quando você aumenta para 200k e coloca nessa equação, vai ser o quê? Vai ser 200k dividido por 2. 200k dividido por 2 serão o quê? 100 kHz. Então, aumentou a largura de banda, tá? Eu preciso aumentar a largura de banda para que a transmissão dos bits sejam mais rápidas. E a maioria das operadoras, elas têm o quê? No decorrer dos nossos estudos, vocês vão perceber, né, que é uma concessão da banda, tá? Então, a Anatel, por exemplo, ela dá uma concessão de um espectro, de uma determinada banda, tá? Olha, toma esse pedaço de banda e use seus equipamentos e vendam o serviço aí de internet, de transmissão, o que seja, em cima desse pedaço de espectro, tá? Então, o pessoal, ele praticamente vai ter que ter um controle muito bom para atender os seus usuários finais e poder comportar as velocidades, os contratos que fizeram em cima disso aqui, de uma determinada largura de banda, tá? Se ele começa a vender ou propor velocidades ou vender para mais clientes e não comportar no espectro que ele tem, a conexão cai, a pessoa não tem acesso, acontece um monte de problema porque ele não tem espectro suficiente para comportar a quantidade de clientes que tem. Então, quando a gente faz esse estudo de análise espectral, perfeito? A gente pode usar isso em vários setores. Já estudamos a parte de equalização, já vimos os equalizadores, como eles se comportam, tá? No ponto de vista de música, enfim. Então, você viu os espectros separados, tá? Pelo equalizador gráfico.
Percebemos também que podemos fazer qualquer tipo de forma de onda, né? Conhecendo a parte do espectro e as componentes, e agora no mundo digital nós começamos a perceber a complexidade de explorar o espectro corretamente, tá? Porque não explorando ele corretamente, você não consegue dar as larguras de banda necessárias para os seus clientes, e com isso ele não consegue ter uma taxa de transmissão adequada, e dependendo da aplicação que ele estiver fazendo, se é texto, voz, vídeo ou o que seja, pode comprometer a sua experiência, a sua qualidade de experiência, né? Porque você tem uma qualidade de serviço muito ruim. Bom, gente, então esse é o foco da aula de hoje, tá? E a gente se encontra numa próxima aula. Até mais a todos, um grande abraço.